loja tem 330 telefones celulares em estoque, sendo que 1/3 desses celulares tem a cor preta e os demais a cor vermelha. São resistentes à água metade dos celulares de cor preta e 2/5 dos celulares de cor vermelha. O número de celulares que são resistentes à água é... Bom, meus queridos, é um problema de fração? Sim. Conheço o total? Conheço. Qual é o meu total? O meu total é de 330 telefones. Cor preta. Cor preta. Cor preta. 1/3 desse total. Como que eu faço com fração? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 330 dividido por 3 dá 110 vezes 1, 110. Então, na cor preta são 110. E os demais na cor vermelha. Então, meus queridos, na cor vermelha, 330 tira 110 são 220. Agora, olha só o que ele diz. São resistentes à água metade dos celulares na cor preta. E a pergunta é o número de celulares resistentes. Então, vamos lá, ó. Agora nós vamos calcular aqui, queridos, os resistentes. Ok? Os resistentes. Vamos lá. A metade da cor preta. Então, do preto, a metade são resistentes. Qual é o meu total de preto? 110 divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 110 por 2, 55. Ok? E 2/5 na cor vermelha. Então vem para mim aqui, ó. Qual é o meu total de vermelho? O meu total de vermelho são 220. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 220 dividido por 5 dá 44. E 44 vezes 2 dá 88. Então, o número de celulares que são resistentes. Então, resistente, somando os dois, 143. E 143 está na alternativa bola. Em certa semana, 3 funcionários de uma empresa fizeram 35 minutos de hora extra cada. Bom, então, 3 funcionários fizeram 35 minutos de hora extra cada. Fizeram um total de 105 minutos. E os outros 5 funcionários fizeram 45 minutos cada um. 45 vezes 4, 225 minutos. O total que os dois fizeram foi 330 minutos. Mas o que são, queridos? 330 minutos. Bom, temos dois jeitos. Uma hora tem 60 minutos. Então, eu poderia dividir 330 por 60. Ok? E se eu dividir 330 por 60, dá 5. 5 horas, 5 vezes 60 dá 300 e sobra 30. Como o divisor é 60, a unidade que sobra aqui só pode ser o quê? Minutos. Então, 5 horas e 30 minutos. E 5 horas e 30 minutos está na alternativa E. André comprou 2 sacos de balas, cada saco contendo o mesmo número de balas. Com todas as balas de um dos sacos, ele fez pacote com 16 balas cada. E com todas as balas do outro saco, fez pacotes com 18 balas cada. Sabendo-se que cada saco tinha um número de balas entre 100 e 200, o total de pacotes que foram formados foi. Olha só que interessante. Meus queridos, esse é um problema de MMC. Eu não conheço a quantidade de balas que tem em cada um dos sacos. Então vamos falar do primeiro saco. Ele está dizendo que os 2 sacos contêm o mesmo número de balas. Então eu não sei a quantidade de balas que eu tenho no saco. Ok? Só que ele diz o seguinte, que ele faz pacotezinhos, ó, fez pacotes com
16 balas. Então, ele fez pacote com 16 balas cada. Ok? E o outro, ele fez pacotes com 18 balas cada. Perceba vocês, queridos, que em nenhum momento ele disse que sobrou alguma bala. Então, eu não tenho o resto, tá certo? O resto foi 0, tudo bem? Então, vamos entender. Que número é esse que é divisível por 16? Que número é esse que é divisível por 18? Professor, eu não entendi por que você usa a palavra divisível. Porque é o seguinte, eu vou pegar esse pacote e vou repartir em pacotinhos com 16 balas cada. Então, esse número que eu chamei aqui de interrogação, ele é divisível por 16 e divisível por 18. Então, meus queridos, esse pacote de bala aqui, ó, vai ser dividido de 16 em 16 e esse pacote de bala vai ser dividido de 18 em 18. Então, quando a sua mente falar que essa quantidade que você desconhece for dividida, você vai fazer o MMC. Ah, professor, então eu vou fazer o MMC de 16 e 18. O MMC de 16 e 18 dá 144. Ô, professor, por favor, faz o MMC aí para eu lembrar que eu esqueci. Vou fazer aqui, ó, o MMC de 16 e 18. Por 2 dá 8 e dá 9. Por 2 dá 4 e dá 9. Por 2 dá 2 e dá 9. Por 2 dá 1 e 9. Por 3 dá 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Ok? 1 e 1. Vou colocar esse 1 e 1 um pouquinho mais para baixo aqui. 1 e 1. Lembrando, queridos, que sempre termina com 1, ok? Se for de 3 números, 1 e assim por diante. O que eu faço agora? Multiplico, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 3, 144, ok? Então, achamos o 144. Mas eu não entendi, o que nós fizemos aqui? Pessoal, ele fala que o pacote de bala tem entre 100 e 200. Posso dizer o seguinte, cada pacote tem 144 balas. É essa a pergunta? Não, professor, ele quer saber o total de pacotes que foram formados. Sim, você vai pegar 144 e dividir por 16. Então, 6 vezes 9, 54 para 54, nada. 9 vezes 1, 9, 5, 14 para 14, nada. Quer dizer, aquele pacote que tem 16 balas cada, tá? Então, o total de pacotes foram 9. Agora eu vou pegar 144 e vou dividir por 18. 8 vezes 8, 64, para 64 nada. 8 vezes 1, 8, 6, 14, para 14 nada. Então, meus queridos, tinha 144 balas o primeiro pacote e 144 balas o segundo pacote. Como ele fez pacotes com 16 balas, ele fez 9 pacotes com 16 balas e 8 pacotes com 18 balas. O total de pacotes, 9 mais 8 é igual a 17 pacotes. E 17 pacotes está na alternativa A. Uma editora tem 186 livros de português e 252 livros de matemática para distribuir para escolas da cidade, de maneira que o número de livros recebidos em cada escola seja o mesmo. Cada escola deve receber o maior número de livros possível, desde que sejam de apenas uma dessas disciplinas. Nessas condições, o número máximo de escolas que podem ser contempladas é... Meus queridos, vocês percebem que a quantidade de livros é 186 e 252. Eu não posso deixar de avisar uma coisa importante. Como as quantidades, queridos, são diferentes, 186 e 252. Professor, esse problema é do quê? Vamos entender aqui. Se você não conhece, esse tipo de problema é problema de MDC. Eu te convido aí no meu canal, queridos, e assistir essa aula sobre problemas de MDC. Mas vamos lá que eu vou te dar a palhinha aqui, ó.
Quantidades, ó, 186, 252. Toda vez que a quantidade for diferente, porém ele quer que cada escola receba o mesmo número de livros. Quem é especialista em tornar aquilo que é diferente em igual é o MDC. Ok? Ainda ele fala o maior possível, tá certo? Agora ele fala assim, ó, só que ele não quer que misture os livros. Ou vão ser livros apenas de português ou apenas de matemática. Então esses livros é sem mistura. Ah, então é um problema de MDC sem mistura. Ok, meus queridos? Então vamos lá, vamos fazer o MDC de 186 e 252. Qual que é a regra do MDC? Ou vai todo mundo ou não vai? Ninguém. Então por 2, 93 e 126. Por 2 não dá mais, mas dá por 3. 93 por 3 dá 31, 126 por 3 dá 42. Portanto, 6 livros. Professor, por que você sabe que é livros? Porque eu fiz o MDC de livros. Como é sem mistura, então se eu fiz de livros, eu só posso encontrar livros. Mas, professor, não é essa a pergunta. Eu sei, meus queridos. Ele quer saber a quantidade total. A última linha do lado esquerdo representa quantidade. Portanto, meus queridos, a quantidade vai ser 31 com 42, 73. Felipe é ciclista e percorreu um total de 400 quilômetros em 3 dias de treino. No primeiro dia, ele pedalou 30% do percurso total. Olha só que interessante. Conheço total? Conheço. 400. No primeiro dia, ele percorreu 30% de 400. Tá certo? 30% do percurso, esse do representa uma multiplicação e o percurso é 400. Então, 30% de 400 dá 120. Ok, meus queridos? Vamos lá. No segundo dia, 45 quilômetros. No segundo dia, 45 quilômetros. No terceiro dia de treino, Felipe pedalou um total de quilômetros igual a... Bom, entenda bem. Ele percorreu no primeiro e no segundo dia 165 quilômetros. Mas não é essa a pergunta, meus queridos. Não é essa a pergunta. A pergunta dele é no terceiro dia. Ah, no terceiro dia. Sim, no terceiro dia, essa é a pergunta. Ele percorreu 400 menos 165, ok? E 400 tira 165, dá exatamente 235 quilômetros. 235 quilômetros está na alternativa E. Uma oficina, 4 mecânicos conseguem fazer a manutenção de 32 carros por dia. Se essa oficina tem um total de 13 mecânicos de mesma capacidade, em 9 dias o número máximo de carros que podem receber manutenção é... Bom, então vamos lá, é uma regra de 3 composta. Mecânicos 4. Carros 32. Dia 1. 13 mecânicos em 9 dias, ok? Pode receber a manutenção de quantos carros? Regra de 3, queridos, eu te convido aí no canal e assistir essa aula de regra de 3. Quem está em cima do X, você marca, coloca dentro de uma janelinha. Qual é a ação, queridos? Vamos ver qual é a ação? Sempre você procura a ação para fazer a pergunta, ok? Fazer a manutenção. Então, a ação é fazer a manutenção. Fazer a manutenção. Se 4 mecânicos faz a manutenção em 32 carros, 13 mecânicos vai fazer a manutenção em mais ou menos carros? A sua resposta vai ser mais. Se um dia eu faço a manutenção em 32 carros, em 9 dias eu vou fazer a manutenção em mais ou menos carros, você vai dizer
mais. Quando você responder mais, você coloca a bolinha no maior. Quem é maior, 4 ou 13? É 13, professor. E 1 e 9, quem é maior? 9. X igual. Pego todo mundo que está marcado. Quem está marcado? 13, 32 e 9. Quem não está marcado? 4 e 1. Ok, meus queridos? Dá para simplificar? Ô, professor, claro que dá, professor. Tá aqui, ó, 32 dividido por 4 dá 8. E dá 1. Quer dizer que aqui embaixo não tem mais nada exceto 1. Ok? O que você faz agora, meus queridos? Agora você vai multiplicar 13 vezes 8 vezes 9. 13 vezes 8 vezes 9 dá exatamente 936. E 936 está na alternativa bola. Carlos compra camisas em uma cidade vizinha e as revende em sua loja ao preço unitário de R$13. Então, ele vende por R$13. A cada viagem que faz para buscar camisas, ele tem um custo fixo de R$280. Um custo fixo de R$280. E mais R$4 por camisa comprada. Se na próxima viagem ele deseja ter um lucro de R$350 com a revenda das camisas, então o número de camisas que ele deve comprar para revender é... Olha só que questão interessante, queridos. Eu chamo isso aqui, percebe que ele tem um custo fixo. Então, qual é o fixo dele? 280. Quanto que ele quer ter de lucro? Ah, ele quer ter de lucro 350. Então, ele quer ter um lucro. Ele quer ter um lucro. Ó. Ele quer ter um lucro de R$350. E ele já tem um custo fixo de R$280. R$280. Então, olha só, fazendo essa conta, dá R$630 para ele para cobrir o custo de 280 mais o lucro que ele quer de 350, ele precisa então de R$630. Olha que lindo isso. Ele vende cada camiseta, ele vende cada camiseta por 13. E o custo de cada uma delas é 4. Então 13 menos 4 significa que ele ganha em cada camiseta de lucro R$9. Como ele precisa ganhar 630 dividido por 9 dá 70. Então ele precisa vender quantas camisas? 70 camisas. E 70 camisas está na alternativa B. Uma empresa tem X funcionários. Cada um desses funcionários recebeu uma bonificação em reais de X mais 14. Ok? Então, essa empresa tem X funcionários e cada um desses funcionários recebeu uma bonificação de X mais 14. Se o valor total gasto pela empresa com essa bonificação foi de 576, o valor recebido por funcionário foi... Olha que questão linda. Então, meu querido, se eu tenho uma quantidade, vou chamar de quê? De quantidade, de X funcionários, e o valor recebido de cada um foi X mais 14, ok? Então você há de convir comigo, se eu multiplicar a quantidade de funcionários pelo valor individual que cada um recebeu, no final tem que dar um total de quanto, meus queridos? 576. Agora vamos para mim. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou cair numa equação do
Segundo grau, não é isso que eu quero. Toda vez que for cair numa equação de segundo grau, o que você faz? Fatora o seu resultado. Ah, professor, então vamos lá. Por 2, 288. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, 18. Eu vou fazer até o fim para você entender. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, meu querido, eu preciso de dois números cuja diferença entre eles seja de 14. Olha que coisa linda que vai acontecer aqui. Deixa eu colocar para você entender. Olha que coisa linda. Se eu preciso só de dois números para a diferença de 14, se eu pegar aqui, ó. Então, meus queridos, dentro de todos esses números, vocês vão precisar pegar dois números, formar dois números cuja diferença é 14. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, só para vocês entenderem todo o detalhe, ó. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, se eu pegar esses 5 primeiro aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Se eu pegar o restante, que são esses 3 aqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. A diferença de 32 e 18 é exatamente 14, então significa que esse x, ele só pode ser 18, e esse outro aqui só pode ser 32. Bom, então encontramos 32 e 18, e ele falou o valor recebido por cada funcionário. Lembrando que x é a quantidade de funcionários, e x mais 14 é o valor recebido. Então, o valor recebido de cada funcionário foi de R$ 32,00, e R$ 32,00 está na alternativa A. Uma escola possui 4 turmas, A, B, C e D, no terceiro ano com o mesmo número de alunos por turma. Opa! 4 turmas no terceiro ano com o mesmo número de alunos por turma. Mesmo número, isso aqui é importante demais, meus queridos. Um curso de idiomas ofereceu para os alunos do terceiro ano um curso grátis e cada aluno podia escolher um único idioma entre inglês, espanhol ou japonês. Único idioma. O gráfico mostra o número de alunos que escolheu cada idioma por turma. Olha só que coisa interessante, meus queridos. Vamos prestar bem atenção no que está acontecendo aqui. Se as turmas são iguais, vamos pensar comigo aqui, ó. Olha só que coisa legal. 22 tem aqui. 22 com 8, 30, ok? Então, e aqui é 0. Essa total B conhecida aqui, ó, 22 com 8, 30, então são 30. Ah, professor, por que você fez isso? Porque as turmas não são iguais, queridos. A turma A é igual à turma B em quantidade, que é igual à turma C, que é igual à turma D. Percebe você que a turma A está faltando algo aqui, ó. Eu não conheço quem está aqui. A turma B eu conheço todo mundo. A C eu também não conheço quem está aqui. E a D eu também conheço todo mundo. Ó, 21 com 6, 27 com 3, 30. Então, está confirmado que cada turma tem 30 alunos. Cada turma tem 30 alunos. Ok? A pergunta dele é o número total de alunos que escolheu o idioma inglês. O total de alunos que escolheu o idioma inglês. Bom, vamos lá comigo, ó. Deixa eu dar uma erguidinha aqui para você enxergar a pergunta. Pronto. O número de alunos que escolheu o idioma inglês. Vamos lá, meus queridos. Inglês é o que está no quadradinho, ó. Então, veja bem. Na turma A, o total que escolheu o inglês, vem lá, o que eu conheço, ó. Vou colocar de vermelho. 19 mais 7, 19 mais 7 são 26. Para chegar a 30, então, a turma A, 4 pessoas, ok?
A turma B, eu já sei que a turma B é 0, ó. Já foi definido, ó. Então, a turma B que escolheu inglês, 0. Tá aqui, ó. Foi dado. Ok? A turma C, vem para mim aqui, vem para mim aqui. A turma C, 16 com 2, 18. Então, para chegar no inglês, sobram 12. Então, a turma C que escolheu o inglês foram 12. A turma D, 21 com C, então a turma D está aqui, já foi dado também, 3. Então, o total que escolheram inglês, 4 com 12, 16, com 3, 19. E 19 está na alternativa E. Das idades de Mariana e seus 2 irmãos é igual a 25. Bom lá. Média aritmética das idades de Mariana e seus 2 irmãos. Então, eu posso falar que a média aritmética dos 3 é igual a 25. Meu querido, pela minha técnica de média é o seguinte, se eu conheço a média, eu gero soma. Se a média de 3 é 25, a soma desses 3 vai ser 25 vezes 3, que é igual a 75. Então, a soma é 75, ok? Sabendo-se que Mariana tem 21 anos e que um de seus irmãos tem 28, a idade do seu outro irmão. Bom, os 2 irmãos conhecidos dão um total de 49 anos. Então, o que eu vou fazer aqui? Os 2 irmãos conhecidos, ó, 21 com 28, dá 49 anos. Então, eu vou pegar 75, subtrair 49, que dá 26 anos. Esse outro irmão tem 26 anos, alternativa C. Paulo organizou sua coleção de selo em 5 álbuns. Em um álbum ele colocou 2/5 do total de selos. Então, vamos colocar aqui que no primeiro álbum ele colocou 2/5 do total. 2/5 do total. Em outros 3 álbuns, colocou 209 selos em cada um. Então, vamos lá. Colocou no segundo, no terceiro e no quarto. 209 em cada um. Ah, professor, tô arrepiado que a questão é linda. Ok? E no quinto álbum, colocou os demais selos que correspondem a 5/12 do total. 5/12 do total. T de total. Ok, queridos? Então vamos lá. O total de selos que Paulo possui está compreendido entre. Olha só que questão maravilhosa, meus queridos. Eu não conheço total. Como é que eu faço mesmo, queridos? Quando eu não conheço total, se você não conhece essa técnica, vai lá em problemas de fração, queridos. Quando eu não conheço total, eu faço por partes. Eu só tenho o quê? Eu tenho 2 frações. Ah, tem 2 frações. O que você faz, professor? Eu multiplico os denominadores. Ó, 5 vezes 12, eu vou dizer que o meu total são de 60 partes. Ok? Então, o seu primeiro, vamos lá, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 60 por 5 dá 12 vezes 2, 24. Então, o primeiro recebeu 24 partes. Agora eu vou encontrar o quinto, porque também está em fração. Como é do total, 60 por 12 dá 5. 5 vezes 5, 25. Ah, professor, então peraí. Você vai dizer para mim que o primeiro e o quinto em partes deu um total de 49 partes. Ok, meus queridos? Mas qual é o total de partes? 60. Então, se eu pegar 60 e subtrair 49, eu vou encontrar 11 o quê? 11 partes. Essas 11 partes, queridos, vai ser exatamente o quê? A soma do segundo com o terceiro com o quarto.
209 mais 209 mais 209 dá 627, ok? 627. Então, eu vou dividir 627. Eu vou dividir 627 por quanto? Eu vou dividir 627 por 11. E 627 por 11 dá 57. Eu encontrei o valor da parte. Quer saber o total de selos que Paulo tem? O total de selos que Paulo tem são 60 partes. Então, vai ser 60 vezes os 57, que é o valor de uma parte. E 60, meu querido, vezes 57, dá exatamente 3.420. E 3.420 está entre 3.400 e 3.500, que está na alternativa dado. Para a limpeza de um parque, 10 homens trabalham 5 horas por dia durante 8 dias. 10 homens trabalham 5 horas por dia durante 8 dias. Para limpar esse mesmo parque em 16 dias, 5 homens precisam trabalhar o número de horas por dia. Vamos lá, meus queridos. Primeiro passo, eu marco quem está em cima do X. Segundo passo, qual é a ação? Para a limpeza de um parque. Então, precisa trabalhar, então, limpar o parque. Ó. A ação é limpar. Ok? Professor, para que serve a ação? Para fazer a pergunta. E a pergunta é feita para o X. Se 10 homens precisam trabalhar 5 horas por dia para limpar, 5 homens vão precisar de mais ou menos horas? Você vai responder mais horas. Se em 8 dias... Eu preciso de 8 dias para... Em 8 dias eu preciso trabalhar 5 horas por dia para limpar? Assim ficou melhor a pergunta. Se em 8 dias eu preciso trabalhar 5 horas por dia para limpar, em 16 dias eu precisei trabalhar mais ou menos horas por dia? A sua resposta vai ser menos. Quando é mais, você coloca a bolinha no maior. Quando é menos, você coloca a bolinha no menor. E agora, professor? Agora estamos no fim, né, meu querido? Aí você vai fazer o quê? Ó, X igual. Pega todo mundo que está marcado. Quem está marcado? 10, 5 e 8. E vai dividir por quem não está marcado. Corto 5 com 5. E olha que legal. Posso simplificar 8 com 16. Fica 1 e 2. 10 dividido por 2 dá 5. Portanto, 5 horas por dia. 5 horas por dia está na alternativa bola. Ana estava em uma extremidade de uma pista retilínea e Bia estava na outra extremidade. Então, vamos colocar aqui uma pista. Ana estava em uma extremidade e Bia estava na outra extremidade. Elas caminharam uma em direção à outra. Uma em direção à outra, né, professor? É exatamente, ó. A cada 2 metros que Ana caminhou, Bia caminhou 3 metros. Queridos, vem para mim aqui. Quando a Ana caminhou 2 metros, a Bia caminhou 3. Ok? Se elas se encontraram após Bia ter caminhado 120 metros, o comprimento dessa pista em metros é igual a... Vamos pensar comigo aqui. Elas caminharam juntas em 1 segundo, elas caminharam como estavam uma em direção à outra, e em 1 segundo elas caminharam
5 metros. Ok? Então, em 1 segundo, elas caminharam 5 metros. Tudo bem até aí? Então, ok. Olha só, a Bia caminhou 120 metros. Se ela tinha, olha só que interessante. Se a Bia caminhou 120 metros, dividido por 3 metros, então, ela caminhou por 40 segundos. Ok? Ah, professor, ela caminhou por 40 segundos, logo, a pergunta é o comprimento dessa pista. Agora vem para mim aqui, ó, em 40 segundos, quantos elas caminharam? Porque elas caminharam o que, queridos? O comprimento da pista. E aí é só você multiplicar em cruz, 40 vezes 5, 200 metros. E 200 metros está na alternativa C. Um retângulo ABCD foi dividido em uma região quadrada K e 3 regiões retangulares LMN, conforme a figura. A área da região N é a metade da área do retângulo ABCD. E as regiões K, L e M têm a mesma área. Opa! K, L e M, a mesma área. Isso é importante. Se a área do retângulo ABCD é igual a 1176, então vamos pensar o seguinte, queridos. Se eu pegar 1176 e dividir por 2, eu vou encontrar 588 centímetros quadrados. Professor, o que é 588 centímetros quadrados? É a área N, certo? E as outras 3 áreas também vai valer todas essas 3 áreas, ou seja, essa área aqui, vamos chamar aqui, ó, vamos colocar aqui, E, e vamos chamar aqui de F, só para você entender. Então, a área AEFD também vale, essa área todinha aqui, também vai valer 588. Ok? Só que tem um detalhe, querido. Ele diz que essas 3 áreas, as 3 áreas são iguais, ó. Tem a mesma área. Então, professor, então peraí. Então, eu posso dizer que K, a área de K é igual à área de L, que é igual à área de M. Mas quanto vale isso aqui, professor? É simples, meu querido. 588 dividido por 3. É exatamente isso que vai acontecer. 588 dividido por 3. Ok? Então, 57 por 3 dá 19. 196. Então, cada uma dessas áreas vai valer quantos, queridos? 196. É o que vai acontecer nessas áreas. 196. Tudo bem até aí, meus queridos? Tudo lindo? Tudo maravilhoso? Se a área do retângulo ABCD é igual, então o perímetro da região L. Então vem comigo, querido. Olha que bonito isso. Vou colocar de vermelho. Como as 3 áreas, ó, a área de K vale 196, como a área de L vale 196, como a área de M vale 196. Só que aqui é um quadrado, não é? Ó. Então eu posso falar que essa medida aqui, ó, 2 números que multiplicado de 196. 14 vezes 14 dá 196. Ah, professor, coisa linda isso. Tô arrepiado, queridos. Sabe por que eu tô arrepiado? Porque olha só que lindo. 14 é todas as dimensões. Como são 2 retângulos aqui, essa dimensãozinha aqui, ó. Essa dimensãozinha aqui, se vale 14, que vai valer 7. Esse outro 7. Como ele quer saber o perímetro de L? Professor, e quanto vai valer essa medida aqui, ó? Essa medida aqui, quanto vai valer essa medidinha aqui, professor? Ó, essa aqui. Vamos calcular agora, queridos. 588 foi a área total. Então, vamos calcular essa medidinha aqui? É simples, meu caro Watson. Por que, professor, que você está dizendo que é simples? Porque, veja bem, ó, eu já descobri que essa medida é 14. Logo, essa medida aqui também é 14.
Logo, 588 por 14, olha que vai fazer essa conta aqui embaixo, ó. 588 dividido por 14 vai dar exatamente 42. Então, significa que essa medida todinha aqui, ó, vale 42. Quer dizer, se esse pedaço aqui vale 14, então essa medida aqui, queridos, ó, esse outro pedaço, aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que é o mesmo que esse de L, vai valer o quê? 42 menos 14, que dá quanto? Dá 28. Então, essa medida vale 28, que é exatamente essa que eu tripidei aqui, também vale 28. Ah, professor, então peraí. Se você fizer essa figura aqui num cantinho, ó, vamos fazer ela aqui. Essa medida L. Então, significa dizer que a medida L vai valer 28, ok? Aqui vai valer 7, aqui vai valer 7, aqui vai valer 28. Como ele quer o perímetro, queridos, perímetro é a soma dos lados, ó. 28 com 7, 35. E tem mais 35 do outro lado, então 35 vezes 2, 70. Então o perímetro vai ser igual a 70. E 70 está na alternativa A. Vamos até colocar aqui para você entender, ó. Ah, tá enxergando agora, pessoal. Isso aí, ó. Olha que lindo. Então, 70 está na alternativa A. A hipotenusa AB de um triângulo retângulo ARB coincide com o lado AB de um quadrado ABCD. Quadrado ABCD conforme a figura. Bom, meus queridos, vem para mim aqui. O triângulo ARB é um triângulo retângulo. E nós temos pela técnica do triângulo retângulo o seguinte. Pelo teorema aqui, ó, 5, 12, é certeza que essa medida vale 13. Só lembrando vocês, nós temos a técnica do triângulo retângulo, ó, 3, 4, 5 é uma técnica. Depois eu tenho o 5, o 12 e o 13. Então, toda vez que eu tenho um lado 5, 12, é certeza que o outro vai ser 13. Está aqui. Ok? Bom, então eu já sei que o lado do meu quadrado é 13. Está aqui. Então, vamos comigo aqui, ó. A área em centímetros quadrados da região sombreada. Não saiu aí, querido, mas a região sombreada é essa aqui, ó. Que o texto deu, a prova diz que a região sombreada é essa aqui. Ok? Então vem para mim aqui. Se você não conhece sobre triângulo retângulo, eu te convido, queridos, aí no canal e procurar sobre problemas com triângulo retângulo, que eu explico essa técnica do 3, 4, 5, do 5, 12, 13, do 7, 24, 25, ok? Tudo bem? Isso aqui é uma técnica bem fácil, senão você faz o teorema de Pitágoras do jeito que você achar melhor. Mas vamos lá, ó. Se é um quadrado do lado 3, qual que é a área do quadrado? A área do quadrado vai ser 13 vezes 13, 169. E a área do triângulo retângulo? A área do triângulo retângulo, quer dizer, é cateto vezes cateto sobre 2. Então vai ser, ó, 5 vezes 12. Ok? 5 vezes 12 dividido por 2. 5 vezes 12 dividido por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Mas olha que coisa linda isso. Essa é a área do quadrado e a área do triângulo retângulo. Mas ele quer saber, querido, essa área aqui, ó. Ó. Ah, professor, peraí. Essa área pintada vai ser a metade da área do quadrado menos a área do triângulo. Ah, então a área pintada vai ser a metade da área do... Então vai ser a metade da área do quadrado, então vai ser 169 dividido por 2 menos a área do triângulo. E 169 dividido por 2
dá 84,5. Então vai ficar o que aqui? Ah, professor, então vai ficar 84,5 menos 30, que dá 54,5. E 54,5 está na alternativa D.